Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos, hoje na palestra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Este é um capítulo bem curto no Evangelho, tem poucas páginas, mas de uma mensagem muito importante. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos, como de costume, fazer as nossas orações, agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus. Então eu convido a todos a cerrarem os olhos e elevar o pensamento. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por toda a oportunidade que Ele nos dá, pela oportunidade da vida, do resgate, a oportunidade do aprendizado. E vamos agradecendo também a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, por todo o ensinamento que Ele nos deixou, por todos os passos a serem seguidos. Vamos agradecer a Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa do CETRELV, e toda a cúpula espiritual que nos permite o trabalho, que nos permite fazer parte desta equipe. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente nesse momento e que nós possamos receber todas as bênçãos, as intuições para aquilo que nós vamos aprender no dia de hoje. Iniciamos então com a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre e irmão, nos deixou. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dando início então aos nossos estudos de hoje, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça receber. Esse capítulo começa com, ele é dividido em algumas partes: dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Ele começa assim, dom de curar. É Jesus dizendo aos seus discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ou seja, os maus espíritos, e dai de graça o que recebestes de graça. Isso está lá em Mateus. Nós achamos no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1. Como podemos entender, então, o que quis dizer Jesus quando falou: dai de graça o que gratuitamente recebemos? Primeiramente, devemos entender o que ele estava falando. O que recebemos de graça? Nossos talentos e nossa inteligência não caem do céu. Deus não distribui inteligência ou aptidão para a música. Isto é conquistado pelo Espírito, é conquista do Espírito. Se não nessa vida, em vidas passadas, em outras vidas. Mas seria injusto com aqueles que se esforçam em conseguir algo se Deus distribuísse assim esses valores. Né? Esses valores são adquiridos através do esforço, através do estudo. O que é então que temos nesse mundo, mas não é nosso? Podemos começar pelo nosso corpo, né? Ele é um empréstimo de Deus que nos permite habitá-lo para podermos aprender. Depois temos os bens materiais, como o dinheiro de família, por exemplo, né?
Mas vamos falar antes do corpo físico. Ele é um bem de imenso valor. Saibam todos que recebemos esse corpo, a não ser em casos extremos, em perfeito estado, em perfeitas condições. E se sofremos doenças, nada mais estamos fazendo do que colhendo o fruto daquilo que nós plantamos antes, né? Ou seja, abusos sem fim são cometidos com os nossos corpos. Comemos demais, dormimos de menos, bebemos, fumamos, agredimos o pobre corpo de todas as maneiras. Nervosismo em excesso, trabalho fatigante unicamente por ambição ao poder e dinheiro, divertimentos poucos recomendados. Tudo isso contribui para minar a nossa saúde. Estamos prejudicando o nosso corpo, que não é nosso, é um empréstimo de Deus. Quem pensa na saúde antes de comer? Né? Vamos imaginar uma feijoada. Não quero dizer com isso que não se deve comer uma feijoada. Mas todos nós sabemos que é um prato pesado. E, no entanto, nós não nos vemos satisfeitos até termos limpado aquele prato todo, né? Aquela panela inteira. Isso também vale para o divertimento. Ninguém é proibido de se divertir. Muito pelo contrário, isso é saudável e recomendável. No entanto, quando a gente está lá no bem bom, quase nunca nos lembramos de nos limitar para evitar desgastes desnecessários no nosso corpo, né? Mas a gente comete excessos de todas as maneiras. O que mais tínhamos de graça? O dinheiro da família? Acho que pouco é preciso dizer o que isso significa para a maioria das pessoas, né? Dissipação, excessos, orgulho, egoísmo e outras coisas mais. Eu, há um tempo atrás, fiz uma palestra, né? Que falava sobre isso. A palavra que fala que não podemos, né? É servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E o que mais? Existe algo muito importante, uma faculdade que nos permite trabalhar intimamente com a espiritualidade. Estou falando da mediunidade. Essa faculdade, ela não é um privilégio. A mediunidade não é um privilégio de ninguém. Muito pelo contrário. Ela existe em todas as classes sociais, em todas as raças e credos. Poucos imaginam. Mas um padre fazendo um sermão, ou um pastor, né, num discurso inflamado, eles são médiuns também. Eles podem ser médiuns em ação. Eles podem até nem considerar dessa maneira, né? Podem chamar isso de inspiração do Espírito Santo ou de qualquer outra coisa. Mas eles são médiuns. A mediunidade não é dos espíritas, não é... Ela é inerente. Ela pertence a todas as classes, todos os credos, todas as religiões. De qualquer forma, é algo que recebemos de graça. Como os nossos corpos, né? E que tem um destino específico. Deus quer que a luz chegue a todos. Não é para o rico ou para o pobre,
Deus é infinita bondade e Ele quer que a luz chegue a todos. É para isso que Ele tem feito uso dos médiuns, para que a luz chegasse a todos, trazendo a sua palavra consoladora. Antes, os médiuns, esses médiuns que eu chamo de médium, eram chamados de adivinhos, de magos, um monte de outras coisas. Hoje sabemos, que são a ponte que nos liga ao outro lado da vida. Nós sabemos que a mediunidade é a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tem uma história, uma pequena história, e essa história conta um caso de uma turma de desajustados, procurando fazer alvoroço. Destruiu as lâmpadas de um recinto. E o espírito que conta esse caso lembra-nos que a energia elétrica que as iluminava continua lá intocada. Ele compra as lâmpadas, ele compara as lâmpadas aos médiuns e a energia à espiritualidade superior. Muitas vezes as lâmpadas se quebram ou se apagam por si mesmas, mas a bondade divina nunca cessa. É interessante isso, eu pesquisei, eu nunca tinha escutado essa historinha. E é muito interessante, realmente, às vezes o médium se apaga. A espiritualidade se afasta do médium porque ele não trabalhou a sua mediunidade de acordo. Para ser um médium eficaz, um médium que trabalha com a espiritualidade maior, ele tem que ser um médium equilibrado. Ele tem que ter seriedade. Ele tem que trabalhar para a elevação moral. Ele tem que se pôr à disposição da espiritualidade. Nessa posição, como intermediário. É um intermediário da espiritualidade. O médium tem o sagrado dever de utilizar essa faculdade em proveito do próximo. A mediunidade é como a caridade. É, na verdade, uma grande oportunidade que ele recebe, pois tem a possibilidade direta de trabalhar ajudando. Jamais pode um médium conquistar vantagens na sua mediunidade. Dai de graça o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus. Kardec, licença aqui, vou pegar Kardec, diz que a mediunidade deve ser exercida de forma santa e gratuita. É um dom que Deus concedeu aos homens para auxiliá-los no esclarecimento, consolo, evolução de si mesmo e de seus semelhantes. Nós temos um exemplo muito grande entre nós desse tipo de mediunidade. É o nosso irmão, Chico Xavier. Ele é um excelente exemplo de mediunidade bem aplicada. Quantas vezes ele serviu de intermediário para ajudar aquelas mães que perderam seus filhos, ou para aliviar o coração de um parente qualquer,
né, que perdeu, de uma pessoa qualquer que perdeu um ente querido. Quantas vezes, quantos livros Chico Xavier nos deixou sendo intermediário da espiritualidade para deixar ali as suas mensagens. Chico Xavier nunca cobrou pela sua mediunidade. Todos os livros escritos por Chico Xavier não lhe rendeu um centavo. Essa é uma mediunidade bem aplicada. Não se deve fazer objeto de comércio os dons que recebemos. Os médiuns também receberam o dom e não deve colocá-lo à venda. Como nós vimos ali, nós vimos quando estava falando, que a mediunidade ela tem que ser gratuita. Imagina se começarmos a cobrar, se fosse cobrada a mediunidade, né, a comunicação com os espíritos. Aqueles que tivessem mais recursos teriam mais condições de serem atendidos. E aqueles sem recursos não teriam. Mas como já dissemos, Deus é pura bondade, é puro amor e é justo. E Ele faz o sol brilhar para todos, para o pobre, para o rico, para todos. A sua bondade chega em todas as partes. Deus não negocia as suas graças. Deus não negocia perdão, não negocia a entrada no reino dos céus. Não. Tudo isso depende da nossa evolução e do nosso merecimento. E Deus dá sempre a oportunidade de conseguirmos. A mediunidade é uma faculdade divina, bastante imutável, que não se pode ser usada como meio de subsistência. Os talentos adquiridos pelo estudo e treino são propriedade daqueles que os fizeram, né? Sendo assim ilícito utilizá-los em proveito próprio, suprindo o seu sustento. A mediunidade, antes de qualquer coisa, antes de tudo, ela depende dos espíritos. Por isso ninguém pode garantir conseguir resultados em dado momento, pois não se pode prever a reação dos espíritos. E digo mais, se, e infelizmente isso acontece, um médium coloca a sua mediunidade nesse patamar de cobrar. Dou exemplos aí vários, sem querer criticar, né, cartomantes e outros, né, médiuns que se utilizam da sua vidência, da sua intuição para essa finalidade, ganhar dinheiro, fazer disso um sustento. A espiritualidade maior, a espiritualidade de luz se afasta. E os espíritos que se achegam a esse tipo de comunicação são aqueles espíritos menos evoluídos. São aqueles espíritos que têm prazer em estar nessa comunicação, porque o que eles querem é disseminar a discórdia. Eles não têm a mínima responsabilidade com a verdade. Eles vão responder a qualquer tipo de pergunta. Qualquer uma. Material,
espiritual sem compromisso com a verdade. É esse tipo de espírito que atraímos quando a mediunidade não é usada de maneira correta. Foi por causa deste comércio, né? E o comércio dos poderes mediúnicos, que Moisés proibiu lá, já naquele tempo, a comunicação com os mortos. Foi por causa disso que não se podia mais. Eles até já tinham essa capacidade lá no tempo de Moisés de se comunicar com os mortos, mas eles usavam de maneira errônea. Eles não estavam preparados ainda para esse tipo de comunicação. E aí Moisés, né, proibiu. Uma outra passagem que nós temos em Marcos, em Marcos, no capítulo 13, versículo 38 e 34, também em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, que falam a cobrança por prece. Muitas vezes vemos esse tipo de comercialização também, cobrando prece, para fazer uma prece, ou seja, você entrega a terceiros, você delega a terceiros a prece. E você perde com isso, então, toda a eficácia dessa prece. Você está delegando a um terceiro, não a você mesmo. A prece tem que vir do coração. A prece tem que ser dita do coração. E ela chega a Deus. Não precisa de muitas palavras. Basta uma, mas tem que vir do coração. Também, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 21, os versículos 12 a 13, é uma passagem que Jesus está chegando em Jerusalém e na frente do templo, né, ele vê uma comercialização ali, ele vê as pessoas vendendo ali, fazendo comércio de tudo que era santo ali para eles, né, tudo que era sagrado ali naquele espaço do templo. E Jesus chegou lá e expulsou todo mundo. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sobre qualquer forma que seja. Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Mais uma vez, estamos aí diante, né, do dilema do dever, né, de dar de graça o que receber de graça, o que de graça receber. Estamos falando de uma coisa que não é nossa, né? Como nós já vimos aqui, vem de Deus, vem da espiritualidade. Deus concedeu essa mediunidade a nós e cabe a nós saber usá-la a benefício de terceiros, a benefício próprio, em benefício da evolução da humanidade, em benefício da evolução de cada um de nós. Eu não consigo imaginar uma casa séria, seja espírita, seja uma igreja, seja qualquer religião, cobrando para ajudar, cobrando para fazer caridade, utilizando
do médium, do padre, do pastor, que são médiuns também, como nós já vimos, para ajudar. Isso aos olhos de Deus é inconcebível. E podemos ter certeza, aqueles que assim agem terão que responder sobre isso. Da mesma maneira que nós vamos ter que responder pelo nosso invólucro, né, pelo nosso corpo, quando formos devolvermos, né, como formos prestar conta daquilo que nos foi emprestado para a nossa evolução, vamos ter que prestar conta também da mediunidade, do que fizemos com a mediunidade que nos foi dada. No que utilizamos e para que utilizamos essa mediunidade. E as consequências podem ser desastrosas. Podemos perder aí encarnações, podemos ter que fazer tudo de novo, em vez de evoluirmos, vamos ter que começar de novo daqui para frente, porque não seguimos a nossa, não usamos a nossa mediunidade como deveríamos usar, não fizemos uso daquilo que nos foi dado para progredir, para auxiliar na fé. Obviamente vamos ter que voltar e fazer a lição. Em vez de seguir para frente, vamos voltar aqui, vamos voltar do ponto que paramos, lá onde erramos. E até termos consciência do que erramos, né, pode custar muito tempo. Como eu disse, o capítulo é pequeno, mas de uma mensagem muito grande. Nós estamos chegando ao fim dessa palestra. Espero ter colaborado com os irmãos em algum sentido. Eu, estudando essa palestra, aprendi muito, ou relembrei muita coisa, né? Espero que tenha acontecido com vocês também. Nós vamos encerrando aqui essa palestra, mais uma vez agradecendo a espiritualidade que nos acompanhou durante esse tempo. Vamos agradecendo aos espíritos de luz que nos auxiliaram. Vamos agradecendo a oportunidade que tivemos de aprendizado. E como de costume, vamos encerrar com uma oração. E eu gostaria de encerrar com a oração da Mãe. A oração Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Vamos então elevando o nosso pensamento, imaginando Nossa Mãe Maria nos abraçando, nos envolvendo nos seus braços, num abraço bem apertado. Vamos imaginando o seu sorriso, e vamos dando graças. Vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essa oportunidade. Peço desculpa por alguns atropelos aí que possam ter ocorrido durante esse tempo, mas queria dizer que foi feita de coração, foi feita com muito amor, muito carinho. Espero que tenha ajudado a vocês tanto quanto me ajudou. Espero vocês na
próxima quinta-feira agora, né? Na nossa reunião mediúnica, como de costume. Me despeço de vocês com um beijo, um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus quiser.